tão ruim quanto a fase dele é a fase do Pedro. E a gente não vê o Pedro fazer o mesmo que ele faz. O Pedro fica muito preso na marcação, ontem ficou muito conformado ali entre os zagueiros do Racing e não conseguiu ter uma boa oportunidade no jogo inteiro. O Gabi pelo menos perde, ele está lá tentando, você vê que ele está o tempo inteiro lutando pela posse de bola, tentando fazer um passe com um companheiro, e o Pedro a gente não vê nem fazer isso. Mas acho que o time é um time ainda muito acomodado. Eu não falo do técnico, a única coisa que você não pode falar do Sampaio é que ele é acomodado. O cara fica quicando na beira do campo feito um louco, acomodado, preguiçoso, ele não é. Eu não acredito que ele chegue pro jogador e fale, ó, troquem passes de forma estéril, indefinidamente, e não façam gol. Não deve ser essa a instrução. Não é para isso que ele treina o time. Isso me parece óbvio, né? Mas os jogadores, eles se acomodaram no segundo tempo, especialmente, né? Foram 45 minutos com um homem a mais, uma vantagem do placar adquirida no primeiro tempo ainda, e o time não martelou, não buscou ele ter usado muita palavra contundência, não houve essa contundência para fazer um 2-0 meio que liquidar o jogo ali. Fala, rapaziada, fiz um compacto aqui dos programas falando do Flamengo, tá? Tem um jogo aberto, tem donos da bola e muito mais aqui para vocês conferirem, tá? Falando sobre essa atuação do Flamengo, esse marasmo do Flamengo preguiçoso, Flamengo com um a mais, em vez de pressionar o adversário e ir pra cima, não pressiona. Sampaoli já treinou o time, não tem descanso, não tem negócio de folga, o homem tá pilhado, mas tá errando muito também, né? A gente vai comentar sobre tudo isso aqui, assistir aqui também. Então você que tá aí, dá aquela moral pra gente, tá aqui, ó, mais de 70% das pessoas assiste o canal, não tá inscrito, então vamos mudar esse número aqui. Se inscreva no canal, aciona o sino, deixa também um like, o like ajuda demais na entrega do conteúdo, é de graça, não cobra nada, deixa o like aí pra gente assistir o vídeo aqui, beleza? Que tá muito bacana, tá muito importante, assiste até o final, beleza? Então vambora, rapaziada. Falando em empate, o Flamengo ficou no 1-1 com o Racing, eu até palpitei 2-2, quase, né? Mas o Flamengo, durante 50 minutos, jogou com um a mais, conseguiu o gol. E depois, na bola parada, viu o time argentino conseguir a igualdade. Olha o Gabigol falando que ele tá gostoso. Eu não sei de nada, mano. Nem eu tô fora dessa conversa, não é? Agora, não sei, não reparei muito. Você achou que a forma física dele tá diferente? Eu também não. Eu não acho, não. Quando eu vi um comentário desses, né, que ele tava acima do peso e tal, eu não tinha reparado, não. Não acho que ele tá acima do peso, não. É que a fase, Loirão, né, vamos falar... A fase de um centroavante da categoria do Gabigol, quando ele não consegue marcar gols em bola rolando, foram 10 jogos sem marcar gols em bola rolando, que ele tinha marcado de pênalti, né? Tem essa cobrança, é natural em cima de um jogador da categoria dele, ainda mais a volta do Gabigol da Europa para o futebol brasileiro, ele se tornou o principal artilheiro do futebol brasileiro. Quando estava no Santos também marcava muitos gols, no Flamengo nem se fala. Um dos maiores artilheiros aí da história do Flamengo, na Libertadores também, e aí ele ficou sem... um período longo sem marcar gols, mas aparentemente ele estava com a cabeça tranquila. E vale aqui destacar que ele chegou a 30 gols na história da Libertadores, é o maior artilheiro brasileiro da competição, então é uma marca expressiva pela sequência que ele tem com o Flamengo. E também é importante dizer que nos últimos anos o Flamengo, junto com o Palmeiras, são muito protagonistas, chegam nas decisões, ganhando títulos, enfim. E agora esse empate, o que eu achei diferente é que o Flamengo teve 50 minutos com um jogador a mais, já estava com 1-0 no placar desde o finalzinho do primeiro tempo, e aí deixa o Racing empatar a partida numa expulsão do Wesley, né, também. Então, a gente viu que o jogo estava muito favorável para o Flamengo, bola na trave dos dois lados, mas ficou no 1-1 mesmo. Não é um resultado ruim, pensando em sequência, mas poderia ter sido vitória, sim. Esse lance do Thiago Maia no finalzinho do jogo, poderia ter dado a vitória. Concordo com você, e um outro problema foi que a expulsão, a jogada que originou na expulsão do Wesley, logo na sequência tem o gol. Não deu tem tempo... uma bola na trave na sequência também do Racing, antes da do Flamengo. Não deu tempo do Flamengo controlar o resultado, né? Porque ele faz a falta, é expulso, o cara cobra com perfeição, acaba empatando o jogo e depois daí o jogo ficou bem equilibrado. O Flamengo está num grupo que a gente achava até fácil, porque o Racing e Flamengo com tradição, e o Nublense e o Alcas, times que não têm expressão na Libertadores. Vamos ver como é que vai ficar essa história. O senhor concorda com o Gabigol antes da gente entrar em futebol, que ele está muito gostoso, Fernandão? Não sei. Eu acho que ele não tá gordo, a galera fica arrumando pretexto para explicar uma coisa que não tem explicação, só o tempo vai fazer com que as coisas voltem a acontecer naturalmente. Ele já fez um gol importante. A gente falou ontem aqui que foi até o Flavinho, que em jogos desse tamanho ele costuma
fazer gols e fez. Enfim, só jogando que as coisas podem Mas mudar. olha só, Álvaro, o Gabi fez o gol ontem, de canela vale. Como é que era a frase do Dadá? Feio não fazer gol. E foi um gol bonito, né? Foi bonito. Mas ele perdeu um gol antes que... Ele tem perdido gols que ele não perdia, né? Ele está numa fase muito ruim. Agora, se você acompanhar os jogos do Flamengo, se não ficar restrito só aos melhores momentos, você vai ver o quanto ele está tentando. Ele sai da área, ele vai buscar jogo lá do lado direito, ele ajuda voltando para marcar. Ele está tentando, é que a fase não é favorável mesmo. Mas tão ruim quanto a fase dele é a fase do Pedro. E a gente não vê o Pedro fazer o mesmo que ele faz. O Pedro fica muito preso na marcação, ontem ficou muito conformado ali entre os zagueiros do Racing e não conseguiu ter uma boa oportunidade no jogo inteiro. O Gabi pelo menos perde, ele está lá tentando, você vê que ele está o tempo inteiro lutando pela posse de bola, tentando fazer um passe para um companheiro, e o Pedro a gente não vê nem fazer isso. Fernandão, saído do ataque, voltando agora do início aqui, só pra gente passar por esse assunto logo, tu acha que o Santos falhou? Tu acha que era uma bola defensável? Como é que você viu aquele gol do... Olhando de lado, né, a câmera da TV normal, Essa aí, ó. parece que a bola foi mais pro meio do gol, mas olhando por trás, muito difícil, até porque a batida sai, né? Você como tentou ser goleiro, Protótipo de goleiro. você que tentou ser goleiro, tu sabe que essa batida saindo da barreira é muito difícil e a bola, além de sair, ela sobe e desce. Onde a bola passou? Não, ela vai por fora. Olha só. Não, é muito difícil. Olha Então a isso. galera falou, pula pra quê? Mas Sapo? pula! É o quê? Sapo? Sapo! Eu acabei Pô. de ver que o sapo vive 30 anos. Acabei de ver ali. Mas pula, assim, eu acho que a galera tá tentando arrumar cabelo em ovos. Olha, Então, eu acho que ele não ia chegar. Isso Eu aí. acho que ele não conseguiria chegar. Mas tem que ir. Tem que ir na bola. É Eu me lembro de uma o cara história. ganha 1 milhão, tem que pular. Eu me GV, lembro de uma história, quem me contou foi o Raul. Lembra do Raul? Claro, que agarrou claro. pelo Raul Flamengo. Weiss. E uma vez eu estava participando de um programa com ele, e ele me disse que no final da carreira dele, assim, já tinha toda a experiência, quando ele via que não dava para pular, cara, ele não ia, né? Não ia na bola. E aí uma vez ele levou um gol de falta, parecido com esse de ontem. E aí ele foi lá pegar a bola no fundo do gol, quando ele voltou, o Zico virou para ele e falou assim, ó, velho, se for para ficar olhando, eu vou aí. Aí, tá vendo aí? Entendeu? Tá Então assim, vendo aí? vai. Tá bom, tá Você não vai beleza. alcançar? Ok. É o Zico que fazia trocentos mil gols de falta. Só que o cara tá sendo contestado, o time não vem bem. Eu acho que vem muito em relação a isso. Se o time tivesse empatado o jogo, mas em um outro momento, não iam reclamar que o cara não pulou. Não, eu sei, eu concordo. se tivesse ganhado pegando o essa jogo. rápida Não, demais. mesmo empatando em um momento Sil. melhor. João Lidton. João Linston. Da hora. Pô, irmão, tu foi goleiro, pô. Pô, tem que pular. Mas tem. Assim, eu não acho que foi falha, eu acho que ele não pegaria, eu tô com o Álvaro. Mas o João não perturba. Vamos falar de goleiros. É característico dele. Ele é um goleiro tranquilo, austero, que não é espalhafatoso. Não é isso? Bem tranquilo, né? Como muitos outros são, né? Você sabe disso, até de forma... Essa forma espalhafatosa até atrapalha na hora de defender, na hora de rebater. O Santos é um bom goleiro. Eu também O acho. Flamengo tá bem servido. O Flamengo tá bem servido. Agora, Fernando, ganhar na Mega Sena é quase impossível, né? Se você não jogar, você não ganha. É isso aí, concordo. Entendeu? Sensacional. cara. Concordo. Cara, olha só. Treino na Gávea. Eu no gol, subi pra treinar. Evaristo, treinador. Aí eu no gol, pai, campo reduzido. O Juan, acho que você tava nesse treino. Aí eu fiquei, não deixa chutar, não deixa chutar. Aí o Evaristo, parou o treino. Ô garoto, se não for pra deixar chutar, tira você do gol, fico eu, pô. Tá certo. Aí eu falei, chuta. Entendeu? Entendi. É isso. Porque, e o teu argumento, eu acho que justifica exatamente o que eu tô tentando dizer. Já que tá nessa fase de contestação, irmão, vai. Se joga igual um maluco, vai. De novo, não pegaria. Aí você fala, pô, você tá negociando com um terrorista? Sim. É igual quando tem coisa que a gente quer desabafar aqui e a gente fala, não vou falar, porque vai dar M. O pessoal hoje entende de outra forma e a gente fala de uma forma mais contida, mais comedida. Sobre a expulsão do menino, muda alguma coisa na bola que ele vem jogando pra vocês, do Wesley? Só se for mentalmente. Vinha fazendo um jogo regular, como fazia antes, só que a parte técnica, a gente fala que, às vezes não é tanto ou é tanto. Ele errou tecnicamente, o domínio, acontece, fato, assim, não é nada pior, não vai atrapalhar na carreira do garoto. E teve que fazer a falta, até foi meio que sem querer, né? A falta foi meio que sem querer e foi expulso.
Muita gente contestando o Sampaoli, porque é um menino, já tinha dado um bote errado contra o Botafogo, que faz parte, tinha amarelo, Flamengo com a vitória na mão, né? Na mão não, porque não tinha acabado o jogo. Muita gente questionando que o Sampaoli poderia ter substituído o moleque. Poderia, mas depois do acontecido é fácil falar, né? Sim. E assim, Eu falei normal antes. é que ele erre. Ele é um jogador muito jovem, está começando uma carreira. Seria normal se ele não errasse, né? Então, ele vinha fazendo uma boa partida. Não dá para colocar a responsabilidade pelo resultado em cima do Wesley. Sim. Acho que o Flamengo não venceu o jogo porque se conformou com 1-0. Estava vencendo o jogo, não era ameaçado pelo Racing, né? Estava com o jogo sob controle e achou que ia levar 1-0 até o final. O Flamengo deu um chute no gol, que foi o gol. E o gol que o Gabriel perdeu debaixo do gol que... Mas é muito pouco para uma equipe com a qualidade do Flamengo, com os atacantes que tem o Flamengo, com um jogador a mais durante 40 ou 50 minutos, acertar um chute no gol. Tendo controle do jogo, tendo 70%, 65% de posse de bola. Essa contundência que o Sampaoli tanto fala, a gente está vendo acontecer. Você viu nesse jogo. Bom, tem uma outra coisa só, GV, rapidinho. Eu gosto do Sampaoli, adoro quando ele inventa, eu adoro o técnico que inventa, sabe? Pode dar certo. Então você é fã do Paulo Souza? Eu sou fã do Paulo Souza, sou fã do Fernando Diniz. Sério? Sério. Do Vitor Pereira também? Eu gosto do Vitor Pereira também. Eu gosto Achamos de técnico. Eu gosto de técnico que mude o time para mudar. Sabe, aquele cara que só troca lateral por lateral, centroavante por centroavante, isso aí, cara, qualquer técnico faz, né? Então, eu sou muito fã do Sampaoli, mas não entendi as substituições que ele fez ontem, principalmente depois que ele já tinha em campo o Bruno Henrique e o Arrascaeta, que são dois jogadores que tendem a cair mais para o lado esquerdo, ele colocar o Cebolinha. E aí o Cebolinha ficou todo torto do lado direito. Tudo bem, ele queria tirar o Everton Ribeiro, que não estava rendendo. Ele tinha outras opções no banco, tinha o Matheus França, o Matheus Gonçalves, jogadores jovens que sempre que entram mostram alguma coisa. Não, ele escolheu o Cebolinha para jogar pelo lado direito. Essa eu realmente não entendi. Mas é legal porque quando ele, até para tirar o Pedro, quando ele coloca os caras do lado, a tendência são as bolas serem mais cruzadas na área. E o Pedro é esse jogador de referência. O inverso. E Fernandão, Pedro é de referência. A gente, né, quer ser fã do Paulo Souza? Seja, Alba. Quer ser fã do Vitor Pereira? Seja. Agora, não dá pra inventar pólvora. Botar o Cebolinha na direita. O Cebolinha não jogou na direita nem lá no Fortaleza, quando ele entrava em campo comigo com 10 anos. Ele jogou algumas vezes em Portugal, no Benfica. Por isso que ele era reserva do terceiro time lá. É isso. Não é uma posição que ele se sinta à vontade. E ele já jogou no Flamengo. Isso. Pelo lado direito. De ala. Eu não vou me lembrar qual foi o jogo, mas ele colocou ele num jogo pelo lado direito. Foi o Vitor Pereira. Ou ele ou o Paulo Souza. O Vitor Pereira. O professor Pardal ou o professor ele Durinha. tinha jogado em Portugal desse lado direito. Alguém falou pra ele, opa, já jogou pela direita aqui. Bota aqui a arte rapidinho. Daqui a pouco tem Mano a Mano. Amanhã tem Fluminense e Vasco. A gente vai fazer o Mano a Mano, que é um quadro de maior sucesso desse programa, que a internet vem abaixo. Vambora, situação hoje do grupo do Flamengo. Grupo A, todo mundo com 3 jogos. Racing líder com 7. Flamengo tem 4 pontos. O Alcas com 3 e o Nublense com 3. Né? O Racing despencou, daqui a pouco começa a par de volta e o retorno, que é o que vai definir os 2 classificados para a próxima fase da Copa Libertadores. Mauro César, o que fica de ensinamento para o Flamengo depois desse jogo? Flamengo que perdeu uma grande oportunidade lá na Argentina, Mauro. Boa tarde. Boa tarde, Pedro, companheiros. Assim, de fato, era uma oportunidade de vencer numa situação... O Flamengo nunca venceu o Racing, né? São 5 jogos, 4 empates e uma vitória do time argentino. São poucos jogos, mas nunca conseguiu derrotar esse adversário. Mas pelo contexto, o Racing desfalcadíssimo, ainda perdeu o Rojas no dia do jogo, também lesionado. Jogadores suspensos, 5 jogos recentes pelo Campeonato Argentino, 4 derrotas e um empate. Ou seja, o time vem mal, né? Ainda ficou com um homem a mais no primeiro tempo, então se ofereceu-lhe uma possibilidade de uma vitória. Uma chance maior de uma vitória. Mas acho que o time é um time ainda muito acomodado. Eu não falo do técnico. A única coisa que você não pode falar do Sampaoli é que ele é acomodado. O cara fica quicando na beira do campo feito um louco, acomodado, preguiçoso. Ele não é. Eu não acredito que ele chegue para o jogador e fale, troquem passes de forma estéril, indefinidamente, e não façam gol. Não deve ser essa a instrução. Não é para isso que ele treina o time. Isso me parece óbvio, né? Mas os jogadores, eles se acomodaram no segundo tempo, especialmente, né? Foram 45 minutos com um homem a mais, uma vantagem do placar adquirida no primeiro tempo ainda, e o time não martelou, não buscou, ele ter usado muito a palavra contundência, não houve essa contundência para fazer um 2-0 meio que dá o jogo ali.
E aí aconteceu a expulsão. Muita gente acha que ele deveria ter tirado o Wesley, porque já estava com amarelo. Eu penso que toda vez que o jogador toma amarelo no primeiro tempo, se o técnico for trocar, ele vai queimar todas, eu não digo, mas metade ou mais das suas substituições no primeiro tempo. Porque o jogador toma cartão no primeiro tempo. O jogador tem que saber também se comportar. E o Wesley, embora seja muito jovem, ele é muito estabanado. Então precisa ser orientado, tem que ser treinado. Já contra o Botafogo, o pênalti, que para mim não houve também, foi marcado, mas foi com ele. Entre outras situações que defensivamente ele é bem afoito. Né? Mas é inerente ao jogador jovem. O elenco tem 3 laterais direitos. 2 estão fora de combate, o Mateuzinho e o Varela. Então só tem ele, né, o Wesley, para jogar. Então acho que assim, o resultado foi frustrante pelas circunstâncias, mas para efeito de classificação não deve ser nenhum problema, porque vai jogar em casa com o Racing, vai jogar em casa com o Alcas, e o próximo jogo é fora com o Nublense, que jogando em Concepción, no Maracanã ou em Plutão, o Flamengo tem a obrigação de ganhar. É o time mais fraco do grupo e joga numa cidade que não é dele, sem tanta torcida. As possibilidades de vitória acho que são bem razoáveis ali, o jogo vai acontecer ainda desse mês. Então acho que não é esse o problema. A grande questão do Flamengo é que as pessoas acham que tudo vai funcionar maravilhosamente bem, de forma imediata, com a chegada de um treinador. Se você comparar os 5 primeiros jogos do Jesus, eles foram piores do que os 5 primeiros do São Paulo. Ele teve uma eliminação da Copa do Brasil para o Atlético, teve uma goleada de 6-1 no Goiás, como ele teve também agora no Maringá, uma goleada de 8-2, tem esse ponto aí em comum, mas tem uma eliminação, tem uma derrota para o Bahia, para o Bahia foi do 6º jogo, perdão, mas tem uma eliminação, tem um empate com o Corinthians, fora de casa, que parece muito com o empate de ontem, né? Empatar com o Corinthians em Itaquera. Aliás, o único técnico recente do Flamengo que não venceu em Itaquera foi o Jorge Jesus, porque quando lá esteve foi 1-1. Estava 1-0 o Corinthians, o Gabigol empatou o jogo. E depois perdeu o jogo para o Emelec, que foi um jogo que quase tira o Flamengo da Libertadores, em que ele também foi muito questionado porque ele escalou o Rafinha no meio campo. E não deu certo. E aquilo ali, nossa, foi uma enxurrada. Depois disso ele se acertou, porque não é em 4, 5 jogos que você resolve. Eu já falei e vou repetir aqui. Se você olhar a tabela do Brasileirão, tem 5 times ocupando as 5 primeiras posições, todos eles têm técnicos que trabalham há mais de um ano. Isso não é coincidência. Não é coincidência. Você pegar o primeiro jogo do Vojvoda contra o Crato lá em 2021, o Fortaleza não jogava o que joga hoje. Pegar o Fluminense, quando chegou de volta o Fernando Diniz, o Ganso não estava jogando o que está jogando hoje. Se você pegar mesmo antes do Abel Ferreira, quando o Palmeiras decidiu o Campeonato Paulista com o Vanderlei Luxemburgo ainda, em cima de quem foi feito o gol de empate do Corinthians, jogado do Jô? Do Gustavo Gomes, que hoje é considerado o zagueiro histórico do Palmeiras. Por quê? O Palmeiras não era esse Palmeiras de hoje. Por que o Palmeiras hoje é mais forte? Porque tem um trabalho bem feito que leva tempo. E as pessoas acham realmente que o São Paulo vai chegar lá e com a varinha mágica vai fazer plim, né, como se o Mago Merlin, e tudo vai ficar maravilhoso, o time vai jogar como uma máquina. Não vai. Não é assim que funciona. E os jogadores têm que ser mais cobrados de fato, mais questionados. Ele pode ser questionado também pelas escolhas, acho que isso é normal, críticas pontuais, as escolhas do técnico, a estratégia, substituições, acho que cabe tudo isso. Mas o entendimento de que não vai funcionar um time de uma hora para outra, acho que tem que existir. Achar que a simples troca vai fazer tudo. O Flamengo fica nesse recomeço eterno. Né? E isso por culpa da diretoria, que permite isso, e não dá sustentação a treinador nenhum. Parte significativa da torcida, especialmente a rede social, que é a Flamimimi, que acha que nunca está nada bom, e parte da imprensa também, que acha que só porque os jogadores são bons jogadores, são ótimos jogadores, o elenco é caro, que só isso basta. Se isso bastasse, o PSG era campeão do mundo. Campeão europeu, campeão de tudo. Não basta. A montagem de uma equipe não passa só pelos nomes e até pela qualidade dos profissionais da comissão técnica. Depende de trabalho, de tempo, de um mínimo de paciência, o que realmente parece que não existe. É muito repetitivo ter que falar isso, mas a gente falava com o Paulo Souza, com o Vitor Pereira, com o Dorival, com qualquer um. E aí tem a memória fraca das pessoas. Não, com o Dorival o time jogava bem. O time não jogava bem com o Dorival há muito tempo. O último grande jogo foi em setembro na Argentina contra o Vélez. Setembro, estamos em maio. Ou seja, estamos mais próximos de setembro de novo do que de setembro do ano passado, porque faz um ano. Foi o último grande jogo, e foi por acaso também na Argentina. Depois disso, o Flamengo não fez grandes jogos, alguns razoáveis, bons, outros péssimos, e ainda assim foi campeão da Libertadores da Copa do Brasil. Mas de lá para cá já vinha num declínio. E aí tenta um recomeço com um técnico, aí manda embora. Agora um outro técnico, aí em 5 jogos tem que ser uma maravilha. É impossível, isso não vai acontecer. E, como bem me lembrou o Piperno, o Renato Gaúcho teve um início fulminante. Por quê? Porque não foi um recomeço de trabalho. O Renato pegou um time que tinha conteúdo dos técnicos anteriores. Fez alguns pequenos ajustes, o time passou a ser um pouco mais objetivo, a definir as jogadas mais rapidamente, mas o que houve com o Renato é que os jogadores que desfalcavam o Flamengo eram muitos. Na reta final do trabalho do Rogério Ceni, eles voltam justamente quando o Renato assume.
O Arrascaeta, por exemplo, ele volta no último jogo do Rogério, entra no segundo tempo contra o Atlético em Belo Horizonte, o Flamengo perde esse jogo e ele perde um gol feito, o Arrascaeta, que era o gol de empate, foi 2-1. E ali aquela derrota tirou a demissão do Rogério Ceni. Ou seja, ele já tinha voltado, jogou ali, depois começou a jogar, aí voltou Gabigol, Everton Ribeiro, os caras estavam na seleção, jogador machucado voltou, aí de repente o Renato tinha o elenco todo à disposição, praticamente todo ele, que não estava à disposição do seu antecessor. E o time tinha as memórias de coisas boas com o Ceni, com o Jesus e com o Domenech também, especialmente com o Domenech do ponto de vista ofensivo, né? O time criava muito, embora tomasse muitos gols. Então o Renato fez ali alguns ajustes, aquele discurso motivacional dele, a história do DVD, funcionou por um breve período, porque quando vieram os desfalques novamente, por mais uma data FIFA e os problemas de lesões que são inerentes a uma temporada pesada como é aqui do Brasil, ele não encontrava soluções. E aí o Flamengo foi definhando taticamente, tecnicamente caindo e foi se arrastando até o final da temporada. Mas decidiu a Libertadores por duas razões. Uma pela qualidade do elenco e outra porque teve um caminho mais facilitado. Tivesse enfrentado adversários mais difíceis, provavelmente não teria chegado nem àquela final. Mas teve um caminho mais fácil, teve sorte de encontrar alguns adversários que não eram tão desafiadores assim. Aí foi avançando. Ainda assim perdeu os 3 títulos, aí perceberam que o Renato não era o técnico dos sonhos, como imaginavam aqueles mais iludidos, né, que esqueceram 5-0, esqueceram todos os fiascos anteriores. Então é preciso um pouco de calma. Até na passagem do Renato, eu lembro do jogo mais mentiroso de todos, que foi um 5-1 no São Paulo. O São Paulo faz 1-0 no Maracanã, o Bruno Henrique faz um gol que é anulado, aí baixa lá um caboclo do Bruno Henrique, ele faz 3 gols. Ele resolve o jogo, assim, em poucos minutos, 5 minutos ele faz 3 gols. Aí o São Paulo, que é um time um clube cujos times, né, têm sido de baixa autoestima pela jejum de títulos e tal. A gente vê várias situações que o São Paulo toma um soco, ele tomba, né, ele vai a nocaute. O São Paulo foi nocauteado. Aí o Flamengo fez 4, fez 5. Aí quem viu ele 5-1, nossa, que massa. O jogo não foi nada disso. Não foi nada disso. O jogo virou assim de uma hora para outra. Pô, o Renato é um gênio. Não era nada genial. Era o Crespo do técnico de São Paulo naquela oportunidade. Então essas avaliações muito imediatistas são, acho que um sério problema do nosso futebol, e no Flamengo ela se agrava por conta desse contexto, que eu ainda acho sempre que os maiores responsáveis são os dirigentes, porque não bancam ninguém, técnico nenhum. Todos esses 5 que estão liderando o campeonato passaram por crises e cobranças, em algum momento, questionamentos, porque ninguém fica um ano no flat ali, só vencendo. Vai ter uma eliminação aqui, um probleminha ali, mas enquanto outros clubes mantêm os seus profissionais, o Flamengo não, ele fica na tentativa e erro eternamente. O Flamengo sofreu 8 gols em 5 jogos desde a chegada do Sampaoli, Mauro. 3 só contra o Botafogo, né? E, então acho que a questão é todos os setores. É um time que está passando por mais uma reformulação. Os técnicos têm diferentes maneiras de pensar, de trabalhar, está conhecendo o jogador. Aí alguém fala, mas já conhece o jogador de vista, conhece você jogar contra. É diferente de você conhecer o jogador e trabalhar com o jogador. Você pegar o cara e falar assim, eu quero que você jogue aqui. Aí você vai ver se vai dar certo ou não, se o cara tem boa vontade, se o cara se adapta, se o cara consegue desempenhar aquele papel. Você observar o cara jogando em outro clube com outro técnico é diferente de você trabalhar com ele. Especialmente treinadores que fazem o que ele faz. Ele muda de posição, muda o sistema de jogo, muda as tarefas. Agora, ontem o time não jogou com 3 zagueiros e não houve, então, essa encheção de saco de que com 3 zagueiros não dá, né? Dá com 3 zagueiros, com linha de 4, qualquer time pode jogar de qualquer forma, desde que jogue bem, esteja bem montado. E eu acho que o saldo positivo foi a atuação do Pulga, que é um jogador que mal jogou no Flamengo, teve lesões no plural desde que se machucou, voltou agora de uma inatividade até relativamente longa, e que acho que foi até talvez o melhor do time no jogo de ontem. Ele deu passe para o gol do Gabriel, ele deu passe aquele gol que o Gabriel perdeu, que estava impedido de cabeça, participou bem do jogo, um jogador que de repente muita gente não acreditava e que talvez possa ser útil. Aí tem 2 aspectos, né? Ele escalou o Vidal e escalou o Pulga, 2 jogadores chilenos que ele conhece dos tempos que treinava a seleção daquele país, do Chile. E o Vidal não foi mal, mas também não foi bem, eu acho que foi uma atuação comum, tem sido um jogador comum. Mas o Pulga foi bem, acho que foi o ponto talvez positivo ali para se tirar alguma coisa. Rapaziada, situação complicada, no meu entendimento tem muito jogador acomodado no Flamengo, o Flamengo com um jogador a mais, em vez de pressionar o Racing, impedir a saída de bola, não pressiona, fica naquele marasmo, time blasé, sabe, sem atitude. E hoje é treino, tá? Os jogadores chegaram no Rio por volta ali das 4 da manhã no Galeão e partiram pro Ninho do Urubu, descansam um pouquinho e treino já na parte da manhã. O Sampaoli treinou a equipe, tá? E agora sim os jogadores retornam para casa. Vamos ver se essa pegada firme do Sampaoli no treino
muda alguma coisa, porque o Flamengo, olha, tem um jogo bem, mas bem difícil contra o Atlético Paranaense fora de casa, tá? Meu querido, dá aquela moral, se inscreve no canal, aciona o sininho da notificação, amassa o like, tamo juntão, saudações de Brunegras.